bloco, na minha vida, por exemplo, ele me trouxe novamente para os palcos, porque eu estava tão acostumado a só dar aula, né? Dar aula em escola regular, para criança, para adolescente, para jovens. E aí eu fui lá no Sargento, o pessoal me convidou para vir aqui dar aula e foi tipo um resgate mesmo de voltar ao palco, de estar com aquela galera e ao mesmo tempo estar ensinando, né? Eu dava aula no tamborim, depois vim agora para Gogô, então para mim o Sargento tem um lugar muito especial que me resgatou enquanto artista de show, né? Além da educação, né? Quando eu comecei a tocar, eu já andava de perna de pau e eu acho que foi muito intuitivo, assim, eu quis juntar as duas coisas, assim, eu quis muito fazer as duas coisas juntas, foi muito, muito natural, assim, ser uma artista completa, assim, fazer tudo junto, assim, foi... Acho que talvez o momento mais forte foi um momento triste. A gente tem um grupo de pessoas que não são fundadores, mas que estão dentro do bloco desde o início. Éramos 5 e uma dessas pessoas faleceu depois de um carnaval. E era uma pessoa assim, muito importante no bloco, muito legal e que gostava muito de uma música. E um dia na oficina a gente resolveu tocar essa música para ela. E acho que eu me emociono até hoje porque foi muito forte, sabe? Foi um momento muito legal de coesão e a gente acabou de tocar e ficou em silêncio. Então foi muito legal. Quando eu fui tocar, pensando em tocar tamborim numa escola de samba, a Elisa, que tinha 16 anos, mais ou menos, quis tocar também, se interessou pela percussão. Ela entrou, eu levei meses para aprender uma levada de tamborim e ela já tocava todos os ritmos brasileiros em semanas. Quando o Sargento Pimenta começou com a oficina, eu entrei na primeira oficina e ela não entrou imediatamente, porque ela foi para música, foi tocar bateria, foi tocar percussão, foi fazer, enfim, faculdade de música depois. E ela, 1 ou 2 anos depois, ela entrou no Sargento comigo, porque ela já tocava percussão, conhecia todo mundo do bloco, também tinha sido aluna do Matheus e do Felipe, e acabou entrando no bloco comigo. Anos depois, a minha mãe, já com 88 anos, a gente achou que seria legal para essa questão cognitiva, né, na idade dela, aprender uma coisa nova, e ela então decidiu que ela tocaria caixa com a neta, porque a neta seria a professora dela, então resolveu entrar no bloco e durante 1 ano ela tocou com a gente, ensaiou com a gente e saiu num carnaval com nós duas. E a neta que foi fantasiada, mas não tocou naquele ano, que só tinha 2 aninhos, 1 aninho. Acho que o primeiro desfile da gente em São Paulo, porque foi meu primeiro desfile com bloco no geral. Antes da gente fazer o desfile no Rio, a gente teve uma apresentação em São Paulo e teve uma chuvarada e todo mundo ali não deixou de tocar, não se abateu por causa da chuva, foi bem marcante. Eu já tinha ido assistir o bloco algumas vezes, sim, mas muito quem não queria nada só chegava a assistir. Nunca imaginaria tocar. Como a gente está em carnaval é muito fácil, né? Porque já é o clima de andar, já é o pessoal já está acostumado a tocar andando, a tocar na rua, então a parte de trazer o passo fica fácil. O passo é um método de educação musical criado pelo Lucas Ciavata em 96. E ele fala basicamente de você aprender com o corpo, de você colocar no seu corpo, no movimento, no andar. Na verdade, o passo é um andar, que é uma coisa que todo mundo faz, a compreensão da música. Então você começa a entender o que você está tocando a partir do movimento do corpo e isso faz muita diferença, porque isso concretiza a música, o ritmo, né? Então faz a coisa ser palpável, você não esquecer, e tem toda uma notação, né? Tem uma escrita específica do passo que faz também a gente conseguir registrar isso e lembrar. E aí a gente associa esse registro escrito, não é uma partitura tradicional, bolinha, tracinho, não, é números, vogais, e você faz com que esses números vogais você conecte a ele ao corpo e isso faz com que a compreensão seja muito forte, muito potente. Tanto para quem nunca tem muita dificuldade, mas também para quem já tem facilidade, mas, por exemplo, tem dificuldade de organizar o pensamento. Então também o passo permite que você organize muito bem o pensamento, aquela pessoa que pega de ouvido, mas esquece depois, tipo, peguei aqui. Dá 2 horas e esqueceu. Então também é um recurso muito forte, muito potente para quem quer lembrar das coisas, quer organizar o pensamento e o passo traz isso junto com o corpo. E por mais que a gente esteja parado, né, com o Pimenta a gente não está parado, a gente está sempre andando ali o tempo inteiro. Então acho que não vai fazer tanta... Vai ter o palco, né? Porra, vai ter o palco.
vai ser alucinante. Mas é isso. Ainda fica bonito em cena também, porque aí tem uma coisa visual, né? De todo mundo se movimentar junto, igual. Então tem uma pegada também cênica, num certo sentido. O passo é usado muito com fins pedagógicos, mas ele acaba sendo também uma ferramenta cênica, de certa forma, porque a gente pode brincar com o movimento da massa, né? Que é um negócio que faz efeito no palco. Todo mundo se movimentando pra cá. Tal. Olha, é muito tempo já trabalhando com método, né? Todo mundo, toda a equipe do Sargento já trabalha, praticamente toda a equipe é do Instituto do Passo, então são 17 anos trabalhando com passo. Então, o lado do trabalho com passo não é tão complicado, assim, não é complicado que eu digo assim, a gente já tem experiência para isso. O que acontece muitas vezes é que é um método que levanta as nossas dificuldades, ele mostra pra gente. E é por isso que ele é legal, porque a gente pode resolver depois, ele dá um caminho. Então, se for falar os problemas, né, os desafios, sem dúvida é você sempre conseguir mostrar para o aluno que, ó, tipo, o aluno fala, cara, mas eu não estou conseguindo por causa do passo. Não, você está mostrando que você não está sabendo. Vamos resolver isso. Então, esse, sem dúvida, é o nosso maior desafio. Passo, eu comecei a estudar o passo quando eu era criança e estou aqui até hoje agora como professor do Sargento e professor do Instituto do Passo, né? O passo é uma metodologia ativa, riquíssima, viva, que tem aí ainda, temos a honra de ter o criador, né, do método, que é o Lucas Ciavata, que faz o método ser algo que ainda está em movimentação, ainda está em construção ativa, de pensamos algo novo, algo que pode melhorar o ensino, algo que pode transformar isso para ficar melhor ainda, então vamos transformar. Não são aqueles métodos que já se passaram, não é que estão ultrapassados, mas é que talvez naquela época ele serviria mais, assim. Então o passo é um método excelente que a gente utiliza aqui no bloco, desde os iniciantes até os alunos mais avançados. A gente toca o show inteiro fazendo o passo. O Bloco do Passo antes do Sargento Pimenta, foi uma escola enorme também, muito em contato com a ferramenta, né, com o método, mas também com os ritmos brasileiros, e acho que muito do que eu fiz no início no bloco tem a ver com a estrutura que eu aprendi com o Lucas, com os trabalhos com o Passo. Me musicalizei pelo passo e eu falo que é Deus no céu e Ciavata na terra. Eu sou fã do passo. Eu aprendi tamborim sem o passo, e aí o primeiro lugar que eu fui tocar, encontrei Matheus, minha filha já estudava com Matheus, eu aprendi o passo e não consegui mais, não consigo tocar sem ter como referência o passo. Acho que é um diferencial que muito aluno chega de outros blocos meio resistente porque não é cobrado dele em nenhum outro lugar fazer uma coisa específica, nem fazer um exercício, por exemplo, às vezes. É muito mais fazer o toque da música, fazer o arranjo. E a gente fala, não, se você faz esse exercício, você vai aprender todos esses arranjos. Se você fizer esse exercício, você resolve o problema desses todos. Você não precisa ficar resolvendo cada um. Então, enfim. Os professores que sabem muito. E é isso, o Cadu, ele sempre bota muita pilha, assim. Ele sempre... Tá muito fácil, assim. Ele vê que você tá fazendo uma coisa com muita facilidade, aí ele vem e inventa um negócio difícil, assim, pra você fazer. Aí ele deu essa ideia e eu falei... E o estudo do método com o estudo da técnica de arranjo é em paralelo. A gente não deixa em nenhum momento que o passo fique esquecido, porque é o que faz essa quantidade de pessoas, que nenhuma delas, mas quase nenhuma, são músicos profissionais, são médicos, engenheiros, arquitetos, professores, são de outras áreas e vêm para cá para tocar um carnaval, tocar um show de um carnaval que vem milhares de pessoas assistir, né? O show do Sargento, o Aterro do Flamengo, fica entupido de gente. E ali não é alguém que fez faculdade de música, alguém que estudou na escola de música, são pessoas da cidade que estão em vários lugares que vieram ali fazer aula de música e elas estão tocando um mega show. Cara, no início era bem difícil, eu ficava bem doída, assim, mas acho que acostuma, porque toda semana ensaiando, vai acostumando e é muito legal. E a chuva me deu de presente um suporte, e eu vou poder botar o surdo parado no lugar, né? É um conforto, porque acho que você fica um pouquinho sem peso, mas ao mesmo tempo agora no final, quando a gente foi tocar maracatu, eu senti muita falta de ter o peso, né? Do surdo próximo e de ter o peso. Isso só acontece porque o método é muito bom, o método funciona e faz com que os alunos saiam de um ritmo, vão para outro,
e vão para outro, eles conseguem modificar de um para o outro, porque a base, né, que foi dada pela metodologia, ela está ali, enraizada, tem um pilar ali que ele vai construindo com os estudos das folhas do passo, eles vão construindo aquele conhecimento e não se perde mais. Vem os alunos de bloco 10 anos, vem os alunos que estavam lá no primeiro, no segundo ano, já chegam aqui, 2 semanas, já está todo mundo já craque, porque é algo que ficou lá, estruturou, né, musicalmente aquela pessoa, como você acha que não sei nada de música, né? Hoje uma aluna veio a primeira vez, estava aqui tocando a gogô, o Ijexá lindamente, porque é isso, o método ele dá uma base em que a gente vai perpassar por todos os ritmos e você vai continuar tendo a segurança do que você está fazendo.